Tá? Cliquei de novo para salvar, tá? Já vai começar daqui a pouquinho. Aí, tá salvo. Então, olha só. A vezes B dá uma matriz C. Eu quero achar a inversa dessa matriz, tá? Então, C na menos 1 vezes C vai ter que dar identidade, tá? Então, no lugar de C, eu vou escrever AB. Qual que é o formato que tem que ter C? Eu vou ter que, então, multiplicar na ordem inversa aqui dentro. Porque, olha só. Esse carinha, A na menos 1 vezes A, que vai dar a identidade. Essa identidade, então, não altera B. E aí, sim, eu tenho B na menos 1 vezes B. Tá? Então, por isso, a inversa de C vai ter que ser na ordem inversa que eu tinha multiplicado antes. B na menos 1, A na menos 1. Tá bom? Então, isso é só uma propriedade interessante, importante da inversa que a gente vai usar daqui a pouquinho, tá? Pela mesma lógica, tá? Se eu tenho uma matriz que é A, B, C, D, tantas matrizes quantas forem necessárias, tá? E eu fizer menos 1, a inversa dessa matriz vai ser eu trocando a ordem de todo mundo. Tá bom? Isso vai ser importante, tá? Agora, uma coisa interessante, né? Vamos tentar achar, então, a inversa da matriz de eliminação. Então, a gente tinha a matriz de eliminação antes, né? A matriz de eliminação, ela tinha a seguinte cara. 1, 0, 0, menos L2, 1, 1, 0, 0, 0, 1, por exemplo. E eu quero saber quanto é que vale E na menos 1 desse camarada. Tá bom? Então, o que essa matriz E ela fazia? Essa matriz, ela subtraía a primeira equação vezes o multiplicador L2, 1 da segunda. Então, se a única diferença da matriz original A dessa matriz multiplicada por E é essa coisa, né, que a segunda linha está subtraída da primeira multiplicada por L2, 1, então a matriz inversa desse cara, ela vai ter que desfazer o que a primeira matriz fez. Tá? Então a matriz inversa, ela sempre desfaz a ação que a primeira fez. Tá? Então se isso é o que essa primeira matriz fazia, o que a matriz inversa tem que fazer? Ela vai ter que somar a primeira equação vezes L21 na segunda. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou desfazendo o efeito. Ficou horrível. Efeito de E21. Tá? E como é que ela vai fazer isso? Ora, se antes ela subtraía, né, eu botava menos L21, a matriz inversa dela vai ser a mesma coisa com o sinal trocado, na mesma posição. Tá? Vamos conferir então se isso aqui dá certo? Então, E21 dá menos 1 vezes E21. Vamos escrever esse cara aqui. Então, tem 1, 0, 0, menos E21 na menos 1 é L21 sem o sinal trocado, tá? 0, 0, 1, multiplicado por 1, 0, 0, menos L21, 1, 0, 0, 0, 1. Vamos conferir se deu certo. Então, 1, primeira linha não muda, né? 1, 0, 0. Segunda linha eu vou ter L21 vezes 1, 1 vezes menos L21, 0. 1, 0 e 0, 0, 1. Esse cara aqui deu identidade.
Então, vocês observem, né, aquele formatinho especial dessa matriz de eliminação, ela é um formato de matriz de eliminação que é muito fácil de achar a inversa, tá? E por que é legal vocês acharem a inversa, tá? O que a gente estava fazendo para a gente chegar no nosso sistema triangular? Nosso sistema triangular, a matriz que a gente chegava, a matriz triangular, eu vou chamar de matriz U, tá? Então, deixa eu escrever aqui. Essa é a matriz triangular, resultado da eliminação. Tá? Então, essa matriz era o quê? Eram as matrizes de eliminação subsequentes lá, aplicadas sobre a matriz original. Tá? Era essa ordem aqui. Então, com isso, eu chegava na matriz U. Só que, na verdade, às vezes, o que me interessa mais não é saber o que multiplica A para chegar em U. É eu saber o que eu multiplico por U para voltar até A, originalmente. Tá? A gente já vai ver quando é que isso é o caso. Tá? Então, na verdade, se eu aplicasse... Se isso aqui tudo é a matriz de eliminação total, né? Se esse produto inteiro é a matriz de eliminação total, EA, seria muito interessante eu conseguir fazer isso aqui. E na menos 1 vezes U é igual a A. Então, isso aqui seria o quê? Uma decomposição de A em duas matrizes. Tá? E isso é uma ótima notícia, né? Se isso aqui é interessante para mim, e eu acabei de ver que achar E na menos 1 é uma coisa super fácil, isso vai ser muito bacana da gente utilizar depois, tá? Então, eu vou mostrar um exemplo que tem no próprio livro, tá? De como isso é interessante. Então, olha só, exemplo. Imagina que num passo da minha eliminação lá, por exemplo, eu preciso ter uma matriz F que vai fazer o seguinte, que subtrai 4 vezes a segunda equação da terceira. Tá? É um passo de eliminação, por exemplo. Tá? Então, basicamente, a gente tinha visto que era o quê? F, então, é uma matriz de eliminação. Primeira linha não muda, segunda linha não muda. Na terceira linha, então, vou ter menos 4 vezes a segunda, então menos 4 na segunda posição. Essa é a matriz F. Tá? A gente viu, então, para achar F a menos 1, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a mesma matriz e só vou trocar o sinal desse multiplicador ali. 0, agora 4 positivo e 0. Tá bom? Agora você imagina que num outro passo da minha eliminação, eu estava precisando fazer o quê? Eu estava precisando subtrair 5 vezes a primeira equação da segunda. Então, isso ia ter o formato 1, 0, 0. Da primeira equação, menos 5 na primeira posição. Isso aqui era o F, é o E, tá? E agora eu preciso fazer essas duas etapas. Eu tenho que fazer a eliminação tanto de x da segunda equação, que é o que eu estou fazendo aqui no E, quanto de y da terceira equação, que é o que eu estou fazendo com F, tá? Então eu estou aplicando primeiro o E, né? Princiliar direita, o F depois por fora. Então vamos fazer F vezes E. Na hora que eu fizer F vezes E, eu vou chegar à seguinte conclusão. F vezes E vai valer 1, 0, 0, menos 5, 1 e 0, 20, menos 4 e 1. Tá? Depois vocês fazem essas multiplicações. Então vocês observam, na sequência das coisas que apareceu esse menos 20 aqui.
menos 20 está aparecendo numa posição que eu não tinha interesse de afetar, efetivamente, né? Eu estava mudando a segunda equação e estava mudando a terceira equação, uma para x, outra para y. Menos 20 não foi afetado por nem E nem por F. Só que olha só que legal. Na hora que eu quero escrever o inverso dessa operação, E na menos 1, F a menos 1, você vai fazer esse produto, né? E a menos 1 vezes F a menos 1 nessa ordem, vocês vão chegar à conclusão que eu tenho a seguinte situação. Percebe que agora a gente não tem nada nessa posição que eu não queria ter afetado. Tá? Então, na hora que eu estou trabalhando com as inversas dessas matrizes de eliminação, isso vai me dar uma coisa muito interessante. Tá? As inversas das matrizes de eliminação contém apenas os multiplicadores. Usados. Quem que são esses multiplicadores? Para essas matrizes que a gente estava vendo, a gente tinha visto que o multiplicador aqui era 5 e 4. E a gente invertia o sinal para fazer a colocação dentro dessa matriz correspondente. Tá? Na hora que eu faço a inversa, né, a gente vai ter a identidade e ela vai conter apenas os multiplicadores utilizados na posição que eles foram utilizados. Então, essa posição 2, 1 tinha o multiplicador 5, que veio da matriz E. Ele está ali. Na posição 2, 3, 3, 2, desculpa, eu tinha multiplicador 4, que veio da matriz F. Ela aparece ali. E tudo que não for os multiplicadores que a gente utilizou vão ter valores de zero. Tá bom? Então, na verdade, as matrizes de eliminação na forma inversa, elas são melhores até do que na forma original. Na forma original, a gente fazia aparecer uma sujeirinha aqui, que não, esse menos 20, esse 20 aqui, era alguma coisa que tinha aparecido pela composição dessas matrizes. Uma agindo sobre a outra, gerava um 20 numa posição que não era uma posição que eu tinha utilizado para eliminação desses caras, tá bom? Então, esses caras... essas matrizes de eliminação, na forma inversa delas, acabam sendo mais econômicas, tá? São mais fáceis de construir e elas são mais econômicas e não incluem sujeiras ao longo do caminho. Beleza? Muito bem, então agora a gente chegou na parte definitiva da coisa, tá? Então, eu tinha explicado para vocês como é que a gente utilizava a eliminação para resolver um sistema linear, tá? Então, a gente viu que na eliminação eu gerava uma matriz triangular e substituía de baixo para cima para encontrar as incógnitas. Tá? Isso a gente tinha visto, né? Esse era o objetivo principal da eliminação, do jeito que a gente tinha observado. Além disso, a gente tinha visto que se eu conhecesse a inversa, a solução do sistema de equações seria simplesmente x é igual a menos 1 vezes b. Tá? Então, a gente tinha esses dois fatos. Se eu conhecesse a inversa,
a solução do meu sistema era super fácil. E eu podia usar a eliminação para conhecer a solução do meu sistema. Desses dois fatos combinados, pinta uma questão. Posso usar eliminação para achar a inversa? Então, eu estou falando que eu consigo resolver um sistema utilizando eliminação, né, eliminação e substituição. E se eu tivesse a inversa, eu conseguia resolver o sistema. Parece que as duas coisas estão relacionadas, né? Será que eu não consigo utilizar os princípios de eliminação para achar uma inversa? É claro que a resposta é sim, né? Eu não estaria perguntando isso, tá? Então, isso é o princípio por trás de um método muito importante, tá? Que é o método de eliminação de Gauss-Jordan. O processo de eliminação que a gente tinha visto antes é o que a gente chama de eliminação de Gauss, tá bom? A gente vai utilizar os mesmos princípios, por isso ele conserva o nome de Gauss aqui dentro, mas ele tem uma contribuição adicional de um outro cara, que é o Jordan, que é outro matemático que trabalhou em cima disso, tá bom? E a gente vai ver agora, então, como é que a gente faz isso no último tema aqui da nossa aula de hoje, que vai ser a eliminação de Gauss-Jordan. Então, como é que funciona a eliminação de Gauss-Jordan? Então, imagina o seguinte, né? Se eu tinha um sistema AX igual a B, eu podia achar, então, usar a eliminação para achar uma solução para esse problema. Tá? Tranquilo, a gente fez isso antes. Perceba que o B é uma coisa, é um vetor objetivo. Né? Eu podia botar um determinado vetor B e achava um determinado valor de x. Para cada B, eu tenho um valor de x. Tá? Então, imagina agora que se eu tivesse 3 Bs diferentes. Não 3, né? Se eu tivesse vetores B diferentes. Para cada um vetor B que eu tivesse, eu teria um procedimento de eliminação, acharia a eliminação e substituiria, acharia o resultado, né? Qual que é o vetor X que eu precisaria para chegar naquele vetor B. Então, se eu tivesse Bs diferentes, eu teria X diferentes. E eu ia encontrar isso a partir de matrizes eliminadas diferentes, tá? Além disso, a gente tinha visto que quando eu tinha esse formato, né, eu podia aplicar a eliminação numa matriz aumentada. Então, a minha matriz aumentada incluía A e eu incluía o vetor B que eu queria achar. Tá bom? Então, se eu tivesse Bs diferentes, eu tinha X diferentes, e quando eu aplicava a eliminação sobre uma matriz aumentada, eu corrigia tudo certinho. Eu diagonalizava a matriz dos coeficientes A e corrigia já os vetores B, tá? Então, a eliminação de Gauss-Jordan ela vai fazer o seguinte. Imagine que eu tivesse Bs iguais, vários Bs, tá? Iguais às colunas da identidade. Tá? Eu posso ter o B que eu quiser. Então, digamos que eu tivesse um sistema 3x3, por exemplo, né? do mesmo jeito que a gente tinha antes. Tá? Então, A é 3x3. E eu tentasse achar, então, quem são os x. Eu quero saber quem que são os x que vão gerar, por exemplo, o primeiro B
é a primeira coluna da identidade. Segundo B, a segunda coluna da identidade. E o terceiro B, a terceira coluna da identidade. Tá bom? Então, o processo de Gauss-Jordan ele vai começar com essa premissa. Imagine, então, que eu quero descobrir para uma determinada matriz A qual é o processo que eu precisaria para chegar nas colunas da identidade. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, tá? Eu vou fazer a matriz original. Vamos chamar agora a matriz K, tá? K é a matriz de coeficientes originais. É o que eu estava chamando de A até agora, tanto faz, tá? K. Só para ter um nome diferente. E vamos supor, tá? Por exemplo, K igual a seguinte matriz. 2, menos 1, 0, menos 1, 2 e 0, 0, menos 1 e 2. Não tem 0 aqui, é 0, 2, menos 1. Tá? Então tem 2, menos 1, 0, menos 1, 2, menos 1, 0, menos 1 e 2. Beleza? Essa é a matriz K sobre a qual eu estou aplicando o meu processo. Então agora a minha matriz aumentada vai ser o seguinte. Eu vou ter a minha matriz K e do lado dela eu vou ter a minha matriz identidade, dividida por colunas. Tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte. 2, menos 1, 0, menos 1, 2, menos 1, 0, menos 1 e 2. E do lado dela, só vou desenhar os pontinhos dessa vez ainda, tá? Eu vou ter a matriz identidade. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E agora eu vou aplicar eliminação sobre esta matriz aumentada acima. Tá? Então o que eu vou ter que achar? Vou ter que achar primeiro pivô. Tá? E a gente vai fazer a eliminação considerando apenas a matriz K ali e a gente vai corrigir o resto. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai identificar, pivô do primeira equação. Tá? Pivô, o número que multiplica é 2. Tá? Multiplicador da segunda deixa eu explicitar isso aqui, porque senão se eu for só ficar falando, né? Então vamos lá. Quero eliminar x inicialmente. Pivô vale 2, multiplicador que eu preciso para tirar x da segunda equação com relação à primeira é o número que está multiplicando x na segunda, menos 1, dividido pelo pivô. Então eu tenho menos meio como multiplicador na segunda. Para tirar ele da terceira, é o número que está multiplicando ele na terceira, 0, dividido pelo pivô, que é 2, então não tem multiplicador, não tem que mexer nada, o x já não aparece na terceira equação. Tá? Então, com isso, eu vou pegar o quê? Vou pegar e vou subtrair menos meio da primeira equação e somar na segunda. Então, nessa primeira etapa, a gente vai ter... Primeira linha não muda, né? Lembre-se, tudo segue igual, 2, 1, 0. Inclusive a parte aumentada. Então, tá tudo igual aqui. Segunda linha, eu vou pegar a segunda linha menos o multiplicador vezes a primeira. Então, eu tenho menos 1 meio vezes 2, dá menos 1. Com um sinal negativo dá mais 1, somado com menos 1, deu 0. Multiplicador vezes a primeira. Menos 1 vezes menos meio, então eu tenho menos 3 meios, trocando o sinal, mais 3 meios, eu tenho 2 mais 3 meios. Não, errei o sinal, né? 2 menos 3 meios, vai sobrar 3 meios aqui. Tá? Em seguida, a gente faz essa conta de novo. Aqui eu vou ter menos 1, né? Porque na linha de cima eu tinha 0.
Segunda linha vai aparecer agora, então, meio, né? Na primeira casa eu tinha 0, somei com menos meio da primeira. 1 e 0. E a terceira linha não foi alterada ainda, tá? Não fiz nada por enquanto, então vai seguir 0, menos 1, 2, 0, 0 e 1. Só estou fazendo os passos de eliminação que eu tinha antes, tá? Então eu eliminei x. Agora eu quero eliminar y da terceira equação. Quem que é o pivô? O pivô é o cara que está multiplicando y na segunda. Então o pivô vale 3 meios. Beleza? Quem que é o multiplicador que está na linha 3 com relação ao 2? Então é um número que está multiplicando ele, dividido pelo pivô, que é 3 meios. Na hora que a gente muda isso, tem menos 2 terços. Tá? E agora a gente aplica de novo esse camarada ali. Primeira linha não muda. 2 menos 1, 0, 1, 0, 0. Segunda linha não muda. 0, 3 meios, menos 1, meio, 1 e 0. E a terceira linha, então, vai ser menos esse multiplicador vezes a segunda linha mais a terceira. Então, eu tenho menos 2 terços vezes 3 meios, dá menos 1. Sinal trocado, mais 1. Então, 0 menos 1 com mais 1 deu 0. Agora, terceiro elemento. Tenho menos 2 terços com menos 1 deu mais 2 terços, menos 2 terços. Tudo isso somado com 2, isso vai me dar 4 terços. Tá? E depois a gente vai ter, então, as mesmas coisas que eu tinha. Tenho menos 2 terços vezes, vezes o 1, com sinal trocado. Então, isso aqui vai dar 1 terço, né? 2 terços e 1. Tá? Depois vocês conferem tudo aqui, né? Eu não sei se talvez eu tenha perdido algum númerozinho ao longo do caminho, mas eu acho que é isso aqui certinho, tá? Então, o que aconteceu agora? Observe que nesse ponto aqui, se eu tivesse seguindo apenas a eliminação de Gauss normal, eu tinha chegado na versão triangular de K. Mas eu não estou mais na eliminação de Gauss simplesmente, eu estou na eliminação de Gauss-Jordan, tá bom? Então, agora o que a gente vai fazer? O que diferencia, tá? O que é a novidade agora? A gente vai fazer... Nosso novo objetivo é zerar valores acima dos pivôs também. Então, o que a gente estava fazendo? A gente estava zerando tudo que estava abaixo do pivô. Então, debaixo de x eu zerei 0 e 0. Debaixo de y, depois do 3 meios, eu tinha 0. Agora eu quero gerar 0 por tudo. Eu quero gerar 0 lá para cima e 0 para os dois lados desses pivôs, tá? Então, a gente vai ter, de novo, etapas de eliminação, né? Só que agora a gente vai ter... eliminar coeficientes de... Vamos começar por onde? Vamos começar a eliminar o coeficiente de z da segunda equação. Então eu preciso ver. A partir da terceira equação, né, eu tinha quem que estava multiplicando z na terceira equação? Eu tinha 4 terços aqui. Eu quero tirar esse menos 1. Tá? Eu quero eliminar esse camarada aqui e eu quero eliminar esse camarada ali. Esses são os meus objetivos agora. Primeiro eu estou eliminando aquele menos 1 que está ali em cima. Tá? Então, quem que eu tenho? Eu tenho quem que é o pivô na terceira equação? Ele vai ser o cara que está multiplicando. Vai ser 4 terços. E quem que é o multiplicador? Quem que eu preciso utilizar na segunda equação para eliminar esse cara? É o cara que está multiplicando, menos 1, dividido por 4 terços. Então, o multiplicador é menos 3 quartos. Então, se eu tiver menos 3 quartos da segunda equação, menos 3 quartos da terceira equação e somar nessa, na segunda equação, eu vou fazer sumir aquele menos 1. Tá bom? Então, vamos lá. Tem 2 menos 1, 0, 1, 0, 0.
Segunda equação. Eu tenho 0, eu tenho 3 meios. Agora esse coeficiente, ele é menos 1, ele vai ter que sumir. Vamos ver se deu certo? Então eu tenho menos 3 quartos vezes 4 terços, deu menos 1. Troco o sinal, deu mais 1. Mais 1 com esse menos 1, deu 0. Show! É o que eu precisava, tá? Agora vamos lá. Menos 3 quartos vezes 1 terço, dá menos 1 quarto, com o sinal trocado dá mais 1 quarto, 1 meio mais 1 quarto dá 3 quartos. Vamos lá, menos 3 quartos vezes 2 terços dá menos 2 quartos, com o sinal trocado dá mais 1 meio, daí isso aqui dá 3 meios. E finalmente eu tenho menos 3 quartos vezes 1, deu menos 3 quartos, somado com 0, deu 3 quartos. E a última linha, por enquanto, não muda. 0, 0, 4 terços. 1 terço, 2 terços e 1. Então perceba que eu estou continuando a eliminar. Né? Eu consigo eliminar coisas pela matriz inteira. Eu eliminei, transformei ela em diagonal superior, em triangular, e agora estou transformando ela em diagonal. Estou a noite inteira confundindo diagonal com triangular, agora faz sentido, porque eu estou pensando agora em matrizes diagonais. Eu quero gerar, no lugar de uma matriz triangular, eu quero gerar uma matriz diagonal onde estava K no começo. Tá? Então, beleza, eliminei Z da segunda equação. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso eliminar Y da primeira equação. Beleza? Então, esse multiplicador, só seguindo a nossa lógica, né? Eu estou eliminando da segunda equação a partir da terceira. Tá? Esse é o meu multiplicador ali. Então, quem que está multiplicando y na segunda equação? 3 meios, tá? Então, esse é meu pivô. Pivô que está vindo agora da segunda equação, eu estou subindo, né? Eu desci para transformar em diagonal, em triangular, e agora eu estou subindo para transformar ela em diagonal. Então, o pivô é o cara que está multiplicando y na segunda equação, isso vai ser igual a 3 meios. Multiplicador. Quem que está multiplicando y na primeira equação? Menos 1. Dividido pelo pivô, 3 meios. Ou seja, isso vai dar menos 2 terços, e esse vai ser o multiplicador que eu estou utilizando para eliminar na primeira equação o coeficiente da segunda posição. Então, vamos aplicar agora, né? Vou ter que pegar o quê? Vou ter que pegar a primeira equação menos o multiplicador vezes a segunda. Tá? Eu quero fazer o quê? Eu quero fazer sumir esse camaradinho aqui. Então, eu vou ter que... A última equação não vai mudar. 0, 0, 4 terços, 1 terço, 2 terços e 1. Segunda equação não vai mudar. 0, 3 meios, 0, 3 quartos, 3 meios, 3 quartos. Primeira equação vai ser a primeira, menos o multiplicador vezes a primeira equação, tá? Então, eu tenho o primeiro coeficiente não muda, eu tenho 0, então continua 2. Segundo coeficiente, eu tinha menos 1, eu vou fazer o multiplicador vezes a segunda, então menos 2 terços vezes 3 meios dá menos 1, troquei o sinal, dá mais 1, menos 1 com mais 1 deu 0, como tinha que ser. Ali em cima, eu tenho um 0 aqui multiplicado, não vai mudar nada, deu 0. E agora eu tenho que prestar atenção, corrigir essa matriz que está na direita ali, tá? Essa matriz, bem negócio. Então eu já tinha 1, e eu vou subtrair menos o multiplicador da outra. Então eu tenho menos 2 terços vezes 3 quartos. Isso vai sobrar menos 2 quartos, troco o sinal, 1 mais 1 meio dá 3 meios. Em seguida, eu tenho 3 meios vezes menos 2 terços dá menos 1, trocando o sinal dá 1. Em seguida, menos 2 terços vezes 3 quartos dá menos 2 quartos, trocando o sinal dá 1 meio. Agora observe o que aconteceu. Depois que eu concluí isso, depois que eu subi, eu gerei uma versão, agora sim, diagonal de K. Tá bom? Só tenho números nas diagonais. Tenho zeros debaixo de todos os pivôs e acima de todos os pivôs. Tá?
Agora, o que eu vou fazer? Eu quero transformar, né, o meu novo objetivo, tá? Quais que são as novidades? Vou deixar marcadinho aqui em vermelho. Eu eliminei todo mundo com aqueles pivôs. Utilizei sobre a matriz aumentada. Depois eu zerei também os valores acima dos pivôs. E agora eu vou fazer mais uma coisa que eu não fazia antes. Agora eu vou buscar a identidade na esquerda. Então eu já tenho uma matriz que é diagonal, né? Uma matriz de identidade é uma matriz diagonal, mas só que não tem valores 1 nas diagonais. Eu tenho valores 2, 3 meios e 4 terços. Agora eu quero que seja uma identidade efetivamente, tá? Então, para eu fazer isso, o que eu preciso fazer? Eu vou dividir as equações pelo valor dos pivôs. Então, a primeira equação, percebe que ela tem um 2 ali naquele número, e eu quero no lugar daquele 2, no lugar daquele 2 eu quero 1. A segunda equação eu tenho 3 meios, eu quero 1. E na terceira equação eu tenho 4 terços, eu quero 1. Então eu vou fazer o quê? Dividir a primeira equação pelo pivô 2, dividir a segunda equação pelo pivô 3 meios, e dividir a terceira equação pelo pivô 4 terços. Fazendo tudo isso, o que a gente tem, então? Finalmente a gente vai chegar a 1, 0, 0. Dividindo 3 meios por 2, eu tenho 3 quartos. Dividindo 1 por 2, eu tenho 1 meio. Dividindo 1 e meio por 2, eu tenho 1 quarto. Segunda equação. 0. 3 meios dividido por 3 meios dá 1, 0. 3 quartos dividido por 3 meios vai dar 1 meio. 3 meios dividido por 3 meios dá 1. 3 quartos dividido por 3 meios dá 1 meio. Terceira equação, 0, 0. 4 terços dividido por 4 terços dá 1. 1 terço dividido por 4 terços dá 1 quarto. 2 terços dividido por 4 terços dá 1 meio. E 1 dividido por 4 terços dá 3 quartos. Agora, no lugar onde eu tinha K, eu cheguei na identidade. Fiz todas essas operações para o quê? Eu tinha identidade lá na direita, depois dos tracinhos lá no começo, e agora eu tenho identidade toda na esquerda. Então, mas por que eu fiz isso? Para que eu fiz isso tudo? Agora o que eu tenho é o seguinte. Esse formato final tem essa estrutura. Beleza, gente? Então, olha só o que aconteceu, né? Eu tinha a matriz K e a matriz identidade. Eu fiz a eliminação, eu zerei para cima dos pivôs, eu dividi todo mundo por zero, e no final do processo de Gauss-Jordan, a gente chega nesse formato. Ou seja, eu utilizei as ferramentas de eliminação para achar a inversa de K.
K valia 2, menos 1, 0, menos 1, 2, menos 1, 0, menos 1 e 2. E a gente descobriu, através do processo de eliminação de Gauss-Jordan, que K na menos 1 vale 3 quartos, 1 meio, 1 quarto, 1 meio, 1, 1 meio, 1 quarto, 1 meio e 3 quartos. Confiram depois como esse negócio dá certo. Façam K vezes K na menos 1 e vocês descobrirão que deu certo, tá bom? Então esse processo de Gauss-Jordan é uma maneira da gente encontrar essas matrizes inversíveis, tá bom? Por que a gente não vai fazer isso sempre, tá? Então, se a matriz K tem inversa, Gauss-Jordan encontra essa inversa. Isso é notícia boa. Qual que é a notícia ruim? Consome tempo, lembrando que tempo é tempo de computador, isso consome tempo demais. Tá? Para algumas coisas vai ser interessante a gente fazer isso, achar quanto é que vale explicitamente uma matriz inversa, para outras coisas não vai valer a pena a gente fazer isso. Tá? Mas a gente sabe como que a gente pode fazer para achar uma matriz inversa, ou tentar achar uma matriz inversa de uma matriz qualquer. Tá? Eu mostrei aqui para uma 3x3, que era uma coisa que a gente ainda conseguia fazer na mão, mas Gauss-Jordan funciona para qualquer tamanho de matriz efetivamente. Tá bom? Vamos ver se eu avanço mais um pouquinho. Será que não? Só estou conferindo aqui se vale a pena a gente avançar mais um pouco. Não, não vale a pena a gente avançar mais um pouco, tá? Então a gente vai encerrar a aula de hoje por aqui. Então a gente viu, então, como é que a gente poderia achar um processo que funciona para a gente achar matrizes inversas, tá? Então, Gauss-Jordan funciona para isso, é uma coisa que consome bastante tempo, mas é uma forma da gente achar matriz inversa e a gente utilizou apenas as ferramentas da eliminação que foram a chave da aula de hoje, tá? O que a gente vai ver na próxima aula? A gente vai ver continuar trabalhando em cima de matrizes, tá? Para a gente achar, então, uma fatoração importante de matrizes, né? Que é a fatoração LU. Então a gente vai ver na próxima aula que uma matriz ela pode ser dividida numa matriz que é triangular inferior vezes uma matriz que é triangular superior. A gente vai utilizar algumas das coisas que a gente viu aqui da faturação do Gauss-Jordan e tudo, tá? Mas esse tipo de faturação de matriz é uma coisa que é muito importante, é muito utilizada em diversas coisas diferentes, diversos códigos computacionais eles usam esse tipo de faturação LU. E é importante vocês saberem quais são as vantagens de utilização dessa coisa, sobre outras possibilidades diferentes, tá? Então, hoje a gente falou bastante sobre resolução de sistemas lineares, né? A gente viu resolução de sistemas lineares sobre diversas óticas diferentes. A gente viu sobre a ótica de intersecção de coisas no espaço, né? Linhas cruzando-se em R2, planos se cruzando em R3 ou hiperplanos se cruzando em Rn, tá? A gente viu também que, utilizando propriedades simples, né? Se uma equação, se os dois lados de uma equação, por definição, eles valem a mesma coisa, se a gente multiplicar esses lados por um determinado valor e somar em outra coisa, a gente não vai alterar nada, porque a gente está somando dos dois lados da equação coisas que são equivalentes. Utilizando isso, a gente tem um processo que a gente chama de eliminação. A eliminação nos permite fazer o quê? Se eu tenho sistemas de equações que são densos, né, tenho
coeficientes de x, y, z, w, brará, todos esses coeficientes estão completos, fica muito difícil achar soluções de um sistema linear. É muito mais prático se eu conseguir chegar numa forma triangular, onde eu consigo achar a última equação, por exemplo, me dá diretamente o valor de uma das incógnitas, e eu substituo esse valor na equação de cima, eu vou sempre achando de uma em uma, só retrosubstituindo até eu achar o valor de todas as incógnitas. Então a gente utilizou esse negócio no processo de eliminação. Eliminação de Gauss é essa geração de uma matriz que é triangular. E a gente viu, então, depois, outro conceito de solução de sistemas lineares que é utilizando a inversa da matriz de coeficientes, né? Então, uma inversa vezes uma matriz nos dá uma matriz de identidade. Então, se eu fizer AX igual a B e eu aplicar a inversa, eu vou ter A vezes A na menos 1 vezes A. Então, vai sobrar apenas o X, que é quem eu quero encontrar. Vai ser igual a A na menos 1 vezes o B. Se eu quiser achar esse A na menos 1 vezes o B, um dos procedimentos possíveis utiliza também as ferramentas de eliminação nesse processo de Gauss-Jordan, né, que ele vai gerar primeiro uma matriz triangular superior, que a gente tinha feito antes, depois ele gera uma matriz diagonal, eliminando tudo que tinha acima dos pivôs também, então a gente elimina tudo que tem abaixo dos pivôs e acima dos pivôs, gera uma matriz diagonal, e finalmente a gente gera a identidade dividindo cada um desses pivôs por eles mesmos, né, e a gente gera então a matriz identidade. Então a gente começa com a matriz original de coeficientes e a identidade, e a gente utiliza ferramentas de eliminação para fazer a identidade aparecer nesse primeiro endereço e fazer a matriz inversa aparecer no outro endereço. Tá? Então, através desse processo, a gente chega efetivamente na matriz inversa, utilizando ferramentas de eliminação. Tá bom, gente? Gente, eu vou mandar uns exercíciozinhos para vocês praticarem, tá? É importante, por mais que seja chato a gente fazer na mão, é importante a gente fazer na mão pelo menos uma vez na vida para a gente ver como é que esse processo funciona de eliminação de Gauss-Jordan. E aplicar alguns desses conceitos de multiplicação de matriz, resolução de sistemas lineares por diversas óticas diferentes, tá bom? Na próxima aula, então, a gente continua falando sobre matrizes, mas falando, então, sobre fatoração LU e outras formas de resolução de sistemas lineares. Gente, muito obrigado, falei demais, estou cansado pra caramba, espero que vocês ainda estejam vivos, acordados aí, espero que tenham curtido a aula. E eu peço Sim, que vocês professor, eu tô aqui. Espero que vocês pratiquem aí com esses exercícios que eu vou mandar, tá? Eu vou mandar só amanhã os exercícios, que agora já tá bem tarde, eu ainda não jantei. Beleza, gente? Tá bom, professor, tranquilo. Muito obrigado pela aula, meu professor. Até semana que vem. Valeu. Vou botar as notas de aula, né? Esse negócio que eu tô escrevendo vai estar no Teams também. Tá bom, obrigada, prof. Tchau, tchau. Falou, Camila. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Falou, Rafael. Até mais.